Haribol, todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Sarvate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Devin, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Desha Taurine. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do capítulo 1 do Bhakti Rasamrita Sindhu, conhecido como o Néctar da Devoção. Esse Néctar da Devoção foi um resumo que Srila Prabhupada fez do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. E aqui nós vamos falar sobre as características do serviço devocional puro. No Srimad Bhagavatam 3, 29, 12 e 14, Srila Kapiladeva, enquanto instrui a sua mãe, dá as seguintes características do serviço devocional puro. Ele diz: minha querida mãe, aqueles que são meus devotos puros, que não têm nenhum desejo de obter benefícios materiais, nem de especular filosoficamente, têm suas mentes tão ocupadas em meu serviço que jamais se interessam em pedir-me nada, com exceção de poderem estar ocupados nesse serviço. Nem sequer pedem para viver em minha morada comigo. Há 5 tipos de liberação, a saber: tornar-se uno com o Senhor, viver com o Senhor Supremo no mesmo planeta, ter os mesmos traços fisionômicos que o Senhor, gozar das mesmas opulências que o Senhor e viver como companheiro do Senhor. Um devoto nem mesmo quer nenhum dos 5 tipos de liberação. Isto para não falar de rejeitar o deleite material dos sentidos. Ele fica satisfeito com o simples fato de estar prestando serviço amoroso ao Senhor Krishna. Esta é a característica da devoção pura. No Srimad Bhagavatam 3, 29, 12 e 14, Srila Kapiladeva, enquanto instrui sua mãe, dá as seguintes características do serviço devocional puro. Kapiladeva diz: minha querida mãe, aqueles que são meus devotos puros, que não têm nenhum desejo de obter benefícios materiais, nem de especular filosoficamente, têm suas mentes tão ocupadas em meu serviço que jamais se interessam em pedir-me nada, com exceção de poderem estar ocupados nesse serviço, nem sequer pedem para viver em minha morada comigo. Há 5 tipos de liberação, a saber, que é tornar-se uno com o Senhor, viver com o Senhor Supremo no mesmo planeta, ter os mesmos traços fisionômicos que o Senhor, gozar das mesmas opulências que o Senhor e viver como companheiro do Senhor. Um devoto nem mesmo quer ter nenhum dos 5 tipos de liberação. Isso para não falar de rejeitar o deleite material dos sentidos. O devoto, ele fica satisfeito com o simples fato de estar prestando serviço amoroso ao Senhor. Esta é a característica da devoção pura. Então, nesta afirmação de Kapiladeva, mencionada acima, extraída do Srimad Bhagavatam, está descrevendo a verdadeira posição de um devoto puro. E, além disso, são definidas as características primárias do serviço devocional. Rupa Goswami descreve outras características do serviço devocional, dando evidências de diferentes escrituras. Ele declara que o serviço devocional puro
tem 6 características que são as seguintes. Primeiro, que esse serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. Segundo, que o serviço devocional puro é o começo de todas as perspectivas favoráveis. Terceiro, o serviço devocional puro põe-nos automaticamente em prazer transcendental. Quarto, raramente se alcança o serviço devocional puro. Quinto, as pessoas que prestam serviço devocional puro ridicularizam até mesmo a concepção de liberação. Sexto, o serviço devocional puro é o único meio para se atrair Krishna. De modo que Krishna é todo atrativo, mas o serviço devocional puro atrai, inclusive, o próprio Krishna. Isto significa que o serviço devocional puro é transcendentalmente mais forte até que o próprio Krishna, porque esse serviço devocional puro é a potência interna de Krishna. Assim, depois de descrevermos essas características do serviço devocional puro, conforme nos ensinou Rupa Goswami, nós vamos falar sobre o primeiro item dessas características que acabamos de recitar, e em outros áudios eu vou falando sobre as outras características. Então, o primeiro item que falamos é que o serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. É dito que no Bhagavad Gita, o Senhor diz que devemos nos render a Ele, abandonando todas as outras ocupações. O Senhor também dá a sua palavra de que protegerá tais almas rendidas das reações a todas as atividades pecaminosas. Srila Rupa Goswami diz que as aflições resultantes de atividades pecaminosas devem-se tanto aos pecados em si quanto aos pecadores, ou como aos pecados cometidos em nossas vidas passadas. Geralmente cometemos atividades pecaminosas por ignorância, mas a ignorância, ela não é desculpa para se fugir à reação às atividades pecaminosas. Há 2 tipos de atividades pecaminosas: as que estão maduras e as que não estão maduras. As atividades pecaminosas, por causa das quais estamos sofrendo no momento atual, são chamadas maduras. As muitas atividades pecaminosas armazenadas dentro de nós, pelas quais ainda não sofremos, são consideradas imaturas. Por exemplo, um homem pode ter cometido ações criminosas, mas ainda não ter sido preso por causa delas. Mas assim que for descoberto, a prisão estará esperando por ele. Analogamente, por causa de algumas de nossas atividades pecaminosas, há aflições esperando por nós no futuro, e por causa de outras que estão maduras, estamos sofrendo no momento atual. Dessa maneira, há uma cadeia de atividades pecaminosas e suas aflições concomitantes, e a alma condicionada sofre vida após vida por causa desses pecados. Nesta vida, a alma está sofrendo os resultados das atividades pecaminosas de sua vida passada, e entre mentes está criando outros sofrimentos para a sua vida futura.
As atividades pecaminosas maduras se exibem se sofremos de alguma doença crônica, se sofremos de alguma implicação legal, se nascemos numa família de classe inferior ou degradada, ou se somos ignorantes ou muito feios. Por causa de muitos resultados de atividades pecaminosas passadas, estamos sofrendo no momento atual e no futuro poderemos sofrer por causa de nossas atividades pecaminosas atuais. Mas, se adotamos a consciência de Krishna, todas essas reações a atos pecaminosos podem ser impedidas imediatamente. Para atestar isto, Rupa Goswami cita um verso do Srimad Bhagavatam 11, 14, 19. Este verso está relacionado com a instrução que o Senhor Krishna dá a Uddhava, onde ele diz: Meu querido Uddhava, o serviço devocional prestado a mim é assim como um fogo ardente, que pode reduzir a cinzas o combustível ilimitado que se lhe supre. Isto significa que, assim como o fogo ardente pode reduzir a cinzas qualquer quantidade de combustível, da mesma forma o serviço devocional ao Senhor em consciência de Krishna pode queimar todo o combustível de atividades pecaminosas. No Gita, por exemplo, Arjuna pensou que lutar fosse uma atividade pecaminosa. Porém, Krishna ocupou-o na batalha sob a sua ordem. E assim a luta transformou-se em serviço devocional. Por consequência, Arjuna não estava sujeito a nenhuma reação pecaminosa. Srila Rupa Goswami cita outro verso do Srimad Bhagavatam 3.33.6, no qual Devahuti se dirige a seu filho Kapiladeva dizendo: Meu querido Senhor, há 9 tipos diferentes de serviço devocional, começando pelos processos de ouvir e cantar. Qualquer pessoa que ouça falar em teus passatempos, que celebre tuas glórias, cantando, que te ofereça reverências, que pense em ti, e dessa maneira execute qualquer um dos 9 tipos de serviço devocional, mesmo que tenha nascido numa família de comedores de cachorro, a classe mais baixa da humanidade, torna-se imediatamente competente para executar sacrifícios. Desse modo, como é possível que uma pessoa que esteja realmente se dedicando ao serviço devocional, em completa consciência de Krishna, não tenha se purificado? Não é possível, não resta dúvida de que aquele que se dedica à consciência de Krishna e ao serviço devocional já está livre de todas as contaminações de atividades materiais pecaminosas. Portanto, o serviço devocional tem o poder de realmente anular todos os tipos de reações a atos pecaminosos. Não obstante, um devoto está sempre vigilante para não cometer nenhuma atividade pecaminosa. Esta é sua qualificação específica como um devoto. Desse modo, o Srimad Bhagavatam declara que uma pessoa que executa serviço devocional, mesmo que tenha nascido numa família de comedores de cachorro, pode se tornar apta a participar na execução das cerimônias ritualísticas recomendadas nos Vedas. Fica implícito nesta declaração que, de uma maneira geral,
uma pessoa nascida numa família de comedores de cachorro não está apta para executar jágya ou sacrifício. A casta sacerdotal encarregada de executar essas cerimônias ritualísticas recomendadas nos Vedas é chamada a Ordem dos Brahmanas. Não se podem executar essas cerimônias a menos que se seja um Brahmana. Uma pessoa nasce numa família brahmana ou numa família de comedores de cachorro devido às suas atividades passadas. Se uma pessoa nasce numa família de comedores de cachorro, isto quer dizer que todas as suas atividades passadas são pecaminosas. Mas, mesmo se uma pessoa assim adota o caminho do serviço devocional e começa a cantar os santos nomes do Senhor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ela está imediatamente apta para executar as cerimônias ritualísticas. Isto significa que suas reações pecaminosas tornam-se imediatamente neutralizadas. No Padma Purana, se declara que há 4 tipos de efeitos devidos a atividades pecaminosas que estão registrados como se segue. Primeiro, o efeito que ainda não frutificou. Segundo, o efeito que se encontra em estado de semente. Terceiro, o efeito que já está maduro. E quarto, o efeito que está quase maduro. Também se declara que todos esses 4 efeitos são imediatamente superados para aqueles que se rendem a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e se ocupam em prestar-lhe serviço devocional em completa consciência de Krishna. Os efeitos descritos como quase maduros referem-se à aflição de que sofremos no momento presente. E quanto aos efeitos que se encontram em estado de semente, isto significa que no fundo do coração há um certo estoque de desejos pecaminosos que são como sementes. A palavra sânscrita kutham significa que esses desejos estão quase prestes a produzir a semente, ou o efeito da semente. Um efeito imaturo refere-se ao caso em que a semeadura ainda não começou. Com esta declaração do Padma Purana, compreende-se que a contaminação material é muito sutil. Seu começo, sua frutificação e resultados, e como se sofre tais resultados na forma de aflição, fazem parte de uma grande cadeia. Quando contraímos alguma doença, muitas vezes é muito difícil determinar a causa da doença, onde se originou e como está amadurecendo. Contudo, o sofrimento de uma doença não aparece de repente. Na verdade, demora algum tempo para aparecer. E assim como no campo da medicina, por uma questão de precaução, o médico injeta uma vacina para impedir que a contaminação cresça. De forma similar, a injeção prática para se acabar com todas as frutificações das sementes de nossas atividades pecaminosas é simplesmente a ocupação na consciência de Krishna. Em relação a isto, no Srimad Bhagavatam 6.2.17, Shukadeva Goswami fala da história de Ajamila, que no começo de sua vida era um brahmana puro e respeitador.
mas que em sua juventude corrompeu-se totalmente com uma prostituta. Apesar dos muitos pecados que cometeu, no fim de sua vida imoral, ele foi salvo simplesmente por chamar pelo nome de Narayana, Krishna. Shukadeva chama a atenção para o fato de que a austeridade, a caridade e a execução de cerimônias ritualísticas para se neutralizar atividades pecaminosas são processos recomendados, mas que a pessoa que os executa não consegue remover a semente de desejo pecaminoso do coração, como aconteceu com a Jamila em sua mocidade. Só podemos remover esta semente de desejo pecaminoso quando alcançamos a consciência de Krishna. E podemos compreender isto com muita facilidade cantando o Mahamantra ou Mantra Hare Krishna, como Sri Chaitanya Mahaprabhu recomenda. Em outras palavras, a menos que se adote o caminho do serviço devocional, não se pode estar 100% limpo de todas as reações a atividades pecaminosas. Uma pessoa que executa atividades ritualísticas védicas, que dá dinheiro em caridade e se submete a austeridades, pode livrar-se temporariamente das reações a atividades pecaminosas, mas logo a seguir é forçada a se envolver novamente em atividades pecaminosas. Por exemplo, uma pessoa que sofre de doença venérea por ter se entregado excessivamente à vida sexual tem que se submeter a tratamento médico e sofrer uma dor violenta. E aí ela fica curada para o momento. Mas, como não foi capaz de remover o desejo sexual de seu coração, ela é forçada a se entregar novamente ao mesmo tipo de coisa, tornando-se vítima da mesma doença. Assim, o tratamento médico pode dar alívio temporário para a aflição de tal doença venérea. Mas, a menos que nos ensinem a compreender que a vida sexual é abominável, é impossível que nos salvemos dessas aflições repetidas. Analogamente, as execuções ritualísticas, a caridade e a austeridade, que são recomendadas nos Vedas, podem fazer com que a pessoa pare temporariamente de atuar pecaminosamente. Mas, se o coração não estiver limpo, ela será forçada a executar atividades pecaminosas repetidamente. No Srimad Bhagavatam, dá-se outro exemplo, o do elefante que entra num lago e toma um banho com muita seriedade, limpando todo o corpo. Então, logo que chega à margem, ele pega novamente alguma poeira de terra e joga sobre o corpo. Analogamente, uma pessoa que não está treinada em consciência de Krishna não pode livrar-se completamente do desejo de executar atividades pecaminosas. Nem o processo de yoga, nem as especulações filosóficas, nem as atividades fruitivas podem nos salvar das sementes de desejos pecaminosos. Isto só pode acontecer para aqueles que se dedicam ao serviço devocional. No Srimad Bhagavatam 4.22.37, há outra evidência em que Sanat Kumara diz: Meu caro rei, o falso ego de um homem é tão forte que o retém na existência material como se estivesse amarrado por uma forte corda.
Só os devotos conseguem cortar o nó desta forte corda com muita facilidade, por se ocuparem na consciência de Krishna. As outras pessoas que não estão em consciência de Krishna, mas que estão tentando tornar-se grandes místicos ou grandes executores de rituais, não conseguem avançar como os devotos. Por conseguinte, todos têm a obrigação de se dedicar às atividades da consciência de Krishna, para poderem livrar-se do nó apertado do falso ego e da ocupação em atividades materiais. Este nó apertado do falso ego deve-se à ignorância. Enquanto ignorarmos nossa identificação, certamente agiremos indevidamente e, desse modo, ficaremos envolvidos na contaminação material. A consciência de Krishna também pode dissipar esta ignorância do verdadeiro conhecimento, como confirma o Padma Purana da seguinte maneira: o serviço devocional puro em consciência de Krishna é a iluminação máxima, e quando se dá tal iluminação, é como um incêndio ardente na floresta, que mata todas as serpentes inauspiciosas do desejo. O exemplo que se dá a este respeito é que quando há um incêndio na floresta, a vasta fogueira mata automaticamente todas as serpentes da floresta. No solo da floresta há muitas e muitas serpentes, e quando ocorre um incêndio queimando a folhagem seca, as serpentes são atacadas imediatamente. Os animais que têm 4 pernas podem fugir do fogo ou pelo menos tentar fugir, mas as serpentes são mortas imediatamente. Analogamente, o fogo ardente da consciência de Krishna é tão forte que as serpentes da ignorância são mortas imediatamente. Então terminamos aqui nessa aula o primeiro tópico sobre as características, do serviço devocional, que mostra como ele nos alivia da aflição material. Então é muito incrível ouvir essa aula, entendendo que aqui há toda uma base escritural, de várias escrituras aqui, para comprovar esse alívio kármico do sofrimento, e também mostrando que o serviço devocional é a solução para queimar realmente todas as sementes dos desejos e estabelecer uma pessoa na plataforma pura de devoção a Krishna. Haribol, todas as glórias, a sua divina graça, Srila Prabhupada.